Você já ouviu alguém dizer que você não ia dar em nada? Ou até mesmo você já se considerou ou se enxerga como um fracassado, alguém fraco? Se isso doeu em você hoje, nesse momento, então esse vídeo é para você. Nós passamos a nossa vida colecionando rótulos daquilo que nós passamos, daquilo que principalmente as pessoas nos falaram. E esses momentos podem ter acontecido dentro da nossa casa, na nossa criação, na escola, até mesmo no trabalho. E esses rótulos, eles ficam tão permanentes em nossa vida que ele vai nos trazendo consequência. Ou até mesmo você só ouviu uma vez, mas você tem carregado isso por toda a sua vida. Mas deixa eu te contar sobre o que Deus diz a respeito de você. Nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: porque somos obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boa obra. Você sabe o que significa isso na prática? Obra-prima de Deus, feituras das suas mãos, artesanato. Isso traz para nós assim, basicamente isso. O mundo quer nos chamar pelo nosso erro. O passado quer nos chamar pela nossa queda. Mas Deus nos chama pelo sangue de Cristo Jesus. Então eu quero que você nesse momento me escute. Você não é aquilo que te chamaram. E eu começo a me emocionar porque eu tenho visto muito isso na vida de pessoas muito amadas e muito queridas, que a gente ao longo da vida vai conhecendo, vai convivendo, e a identidade que muitas vezes as pessoas nos colocam desde pequeno, numa frase, a forma que nos criaram, na convivência, faz com que infelizmente nós venhamos a nos esquecer de quem de fato nós somos. Agora eu gostaria que você pensasse comigo e que em nome de Jesus, correntes fossem quebradas nesse momento. Eu quero que você olhe para você como de fato o Senhor Deus olha. O Senhor sonhou com você quando você ainda não era existente, quando você ainda não tinha formação. O Senhor planejou como alguém faz um artesanato que não é em grande escala. Quando nós criamos alguma coisa com muito carinho, nós dedicamos tempo, nós fazemos com as nossas próprias mãos, nós idealizamos e nós realizamos. Não é algo feito como nós vemos por aí, trabalhado em grande escala. Você já parou para refletir que você é único nesse mundo? Que da forma que você é, com as características, seus traços, sua personalidade, seu pensamento, é algo único, pensado exclusivamente para você. E mesmo quando o Senhor cria gêmeos que são idênticos, apesar da sua aparência ser idêntica ao do outro, a personalidade não é, porque nós somos únicos. Mas nós insistimos muitas vezes em levar para o nosso coração e para a nossa vida aquilo que alguém pensou e falou a respeito de nós. E nós carregamos talvez muitos traumas e começamos a percorrer o caminho daquilo que nos falaram. Sabe, você é fruto de uma traição, você é fruto de um erro, você é fruto de um acidente. Eu vou ver você crescer e você não vai dar em nada. São palavras tão fortes que infelizmente o mal começa a colocar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, e nós, ao invés de nos afastarmos daquilo e percorrer caminhos diferentes, muitas vezes nós levamos isso como se fosse um fato verdadeiro. E por isso é tão importante e tão significativo quando nós entramos na palavra do Senhor e nós encontramos ali identidade. Quando nós lemos que o Senhor sonhou conosco, quando nós lemos que somos obra-prima das suas mãos.
Como que você consegue enxergar isso? Você já parou para refletir? Você já parou para imaginar o que é uma obra-prima de um Deus que criou o universo com coisas tão lindas e especiais, mas que quando foi para pensar em você, ele pensou com tanto carinho, chamando você não só de criatura, mas de uma obra-prima do Senhor. E sabe que só essa palavra por si só já ela é magnífica, maravilhosa. E quando nós começamos a caminhar sobre essa trajetória da palavra do Senhor, nós vemos que Ele não só pensa isso de nós, como Ele concretizou isso na cruz entregando um único filho. Eu não sei o que falaram para você, mas eu tenho certeza absoluta que você não é o que pensaram sobre você. Você não é o que pensam a respeito de você. Você é aquilo que o Senhor Deus disse que você era. O que Ele diz, o que Ele confirmou numa cruz que você é. Obra-prima da sua mão. Que Ele não quer viver a eternidade longe de você. Você não é o abandono. Você não é o que não deu certo. Sua identidade não vem de quem te rejeitou. Sua identidade não vem das pessoas em volta de você e nem do que pensam sobre você. Vem de quem te escolheu antes da fundação do mundo. Quando nós paramos para analisar sobre a nossa trajetória de vida, tem pessoas que infelizmente não foram construída a sua identidade como ela é de fato. Muitas vezes ouviram palavras fortes de pessoas que tinham tanta relevância na sua vida, que as palavras elas não soaram como um vento. Ela firmou morada no coração. Quantas vezes dá para se ouvir de alguma mãe ou de algum pai a respeito de um filho quando se é perguntado: ah, você planejou? Essa criança, esse bebê foi planejado? E a resposta é dita assim: não, veio por acidente. Acidente? E muitas vezes os filhos carregam isso na vida. Acidente. Acidente é algo que acontece por acaso, sem pretensão. Geração da vida. Por mais que os seus pais não tenham planejado, o autor de todo esse universo já sonhou com você desde a fundação do mundo. Talvez os nossos pais não tivessem nem a intenção de que nós viéssemos ao mundo, mas existia alguém muito superior que já tinha sonhado com nós vivendo sobre essa terra. Não dá para nós olharmos para nós mesmos e imaginarmos que somos fruto do acaso. Não dá para você olhar para você mesmo e imaginar e levar para a sua vida algo que um ser humano, que talvez em um momento assim de pura frustração ou irracionalidade falou da boca para fora e você está carregando até hoje. Você é obra-prima. Como nossa vida seria diferente se nós todos os dias olhássemos para nós da mesma forma que o nosso Criador nos olha. Com todo carinho, com todo pensamento de querer estar próximo, de relacionamento, de ter sonhado com você, apesar da tragédia que talvez tenha sido falado sobre você mesmo. Não posso aqui romantizar aquilo que talvez tenha sido muito cruel na sua vida. Talvez tenha se formado um trauma por coisas que realmente você venha a pensar que realmente você não era desejado. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, que você pegue para você e você tome posse da sua identidade nele. Não importa a forma como você veio a existir. Se você veio de uma família que te amou, que demonstrou o tanto de carinho, o tanto de dedicação que se assemelha ao céu, ou como você possa ter sido rejeitado, abandonado, isso não vai tirar de você aquilo
que o Senhor disse que você é. Nós precisamos encontrar no Senhor identidade para que os ventos do dia a dia não soprem isso para longe de nós, para que nós não venhamos a entrar numa circunstância ou em momentos de que nós mesmos venhamos a duvidar de quem nós somos. Nós somos obra-prima de um Deus, não é obra-prima de alguém que pensou, de um ser humano que mal sabia o que estava fazendo e achou que simplesmente um filho veio a existir e muitas vezes, por falta de cuidado com esse filho, deixou à mercê das circunstâncias. Não é isso. Nós vivemos num mundo cheio de pecado, onde que existe um lado, o Senhor ali trabalhando para as nossas vidas, mas também existe o mal. E apesar disso tudo, nós precisamos procurar entender que existe um Deus no céu e que nós não estamos aqui por acaso. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Tem como duvidar disso? Tem como você olhar para você mesmo e não achar valor em você? Tem como você continuar repetindo frases e rótulos de pessoas sobre a sua vida? Você precisa carregar traumas daquilo que não é verdade? E se por acaso você tem isso dentro do seu coração, eu peço a você que clame a Deus para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Para que você venha encontrar no Senhor a sua verdadeira identidade. E se por acaso você precisar de ajuda de um profissional para conduzir, eles também são usados pelo Senhor para trazer grandes mudanças na nossa vida. Como a nossa vida seria diferente se nós de fato trouxesse para o nosso coração e para o nosso dia a dia as palavras de Deus sobre nós. Sabe, obra-prima, pessoa preciosa, sacerdócio real, povo escolhido, separado. São palavras de tanta afirmação que muitas vezes nós deixamos de viver tudo isso, de entender tudo isso, porque nós acreditamos naquilo que pessoas falaram para nós. Muitas vezes nós nos deparamos com isso por falta de conhecimento ou por falta de tratamento. Existe um Pai no céu que, independente de como foi o nosso pai terreno ou de como é o nosso pai terreno, ele nos trata com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que nós deveríamos meditar nessas palavras todo dia. No momento difícil, nós olhar para a sua palavra e buscar ali dizendo quem nós somos. Nos momentos felizes, nós olharmos mais uma vez e meditar sobre isso. Porque nós encontramos aqui não só um Deus que nos criou e nos colocou no mundo, como muitos pensam. A maioria das pessoas nesse mundo hoje, eles, quando fala sobre Deus e quando ainda acredita num Deus, eles acreditam num Deus de uma forma muito superficial, como alguém que possivelmente criou o universo e nos deixou à mercê da situação. Não acredita num Deus que busca relacionamento, que é um pai, que sonhou conosco. Imagina, se os nossos pais não sonharam conosco, porque nem tinha como saber. Não sabiam se era homem, se era mulher, não sabia nossas características, mas você parou para pensar que alguém pensou exatamente nisso? Que nós viríamos ao mundo, que você seria do gênero masculino ou feminino, as suas características, a sua digital, que é particular e pessoal, que não tem como imitar, não tem como reproduzir em outro ser humano. Você foi sonhado. E muitas vezes nós vivemos uma vida, uma crise de identidade, de fracasso, porque nós não temos isso como algo verdadeiro na nossa vida. A identidade, ela precisa ser trabalhada em nós, precisa ser trabalhada nos nossos filhos, nos nossos familiares, nos nossos amigos. Hoje é o momento de você entregar esses rótulos nas mãos do Senhor. E eu repito mais uma vez,
Deixe tudo isso aos pés daquele que sonhou com você. Olhe para você mesmo de uma maneira diferente. Busque o Espírito Santo para que ele venha trazendo à sua memória e ao seu coração tudo aquilo que o Senhor pensa a respeito de você, não o que as pessoas pensam sobre você. O Senhor é especialista em fazer grandes transformações na vida dos seus filhos. O Senhor é especialista em milagres, é especialista em curar nossas feridas, em trazer vida nova, em transformar o mal em bem, em dores, em riso, em momentos difíceis, em aprendizado. Qual é o rótulo que você precisa hoje quebrar? Qual é o rótulo que você precisa tirar de vez da sua vida, que talvez esteja prendendo você de crescer em abundância no Senhor? E se você já passou por isso, coloque aqui nos comentários o que o Senhor tirou da sua vida, que foi introduzido na tua mente lá atrás, para que sirva de testemunho para outras pessoas. E se alguém que você conhece precisa ouvir dessas palavras, que você possa compartilhar com eles, porque são palavras de vida, que você possa viver o renovo do Senhor todos os dias. Que essa identidade seja algo não só falado aqui por você. Eu gostaria que você pegasse a palavra do Senhor, que você a estudasse com muito carinho, que essas palavras ficassem na sua mente, no seu coração, e que elas trouxessem para você, como tem trazido para mim, vida nova. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E nunca se esqueça, você é obra-prima. Forte abraço para você e fique com Deus.